Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui mais um mês não, né? Mais uma semana e eu tenho certeza que essa semana foi bênção na sua vida. Se você estava na presença de Deus, com certeza o Senhor falou com você, o Senhor agiu na sua vida e muitas coisas têm acontecido. Se você ainda não chegou naquilo que você quer, aquelas orações que você tem feito ainda não aconteceram as respostas, não desanime no caminho. Creia que Deus está trabalhando a seu favor. Nós até vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? A perseverança. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 40. Nós vamos falar sobre os muros das fortalezas que nós temos que conquistar na nossa alma, né? Temos que cercá-los e derrubar essas fortalezas para tomarmos posse da nossa terra prometida. Você é muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal. Que o Espírito Santo fale poderosamente com você. Recomendo que você assista essa série desde o episódio número 1. É um mini curso sobre batalha espiritual e eu creio que vai ser muito útil na sua vida e no seu ministério. E para você que está seguindo, que Deus continue falando com você. E a minha oração agora é que, Senhor, abre olhos e ouvidos espirituais dessa pessoa que está me ouvindo, desse meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Eu peço que o Senhor aumente a sede e a fome da tua presença, a sede e a fome de aprender mais do Senhor. E clamo a ti que esse canal seja potencializado com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, toma conta para que não haja problemas técnicos na gravação. Em nome de Jesus Cristo, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Então vamos lá, no, 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 no capítulo 6 de Josué. Recomendo que você leia o capítulo antes de assistir aqui esse episódio. Josué 6 fala da obediência na estratégia. Obediência na estratégia que Deus manda você fazer. Essa obediência faz você ser vitorioso na batalha, né? Esse capítulo mostra na prática o poder da palavra de Deus revelada e ordenada. Deus fala com Israel, dá uma estratégia que não era nada convencional. Ele fala para o povo de Israel que estava naquela expectativa de invadir a terra para conquistá-la. Deus fala: vocês vão dar voltas, 7 voltas em torno da muralha de Jericó, em torno da cidade de Jericó. E no último dia vocês vão 7 voltas e vão tocar, vão gritar. E a partir dali as muralhas vão cair. É uma instrução muito estranha, né? Principalmente imaginamos que quem estava meio que preparado para as guerras eram os homens, os príncipes de Israel, aqueles rapazes novos que estavam sendo convocados para guerrear. O coração deles já estava pronto para enfrentar soldados, com briga de corpo a corpo, com armamentos, enfim, aquilo que a gente vê numa guerra. E Deus traz dos céus essa orientação. A orientação estranhíssima para a lógica humana, mas uma coisa ficou registrada no coração daquele povo: a obediência. Aquela geração que estava para entrar em Jericó foi a geração que cresceu no deserto. A geração que saiu do Egito era a geração dos escravos que no Egito tiveram que aprender a ser livres. Mas eles não tiveram a dimensão da confiança em Deus e eles morreram no deserto. Você vai ler lá a história toda, você vai ver isso. Os filhos daquela geração cresceram e aí chegou o tempo de Deus. Agora é a hora de entrar na terra. Essas crianças, na época crianças, agora eram homens já formados, homens preparados.
e eles decidiram confiar na palavra de Deus. Deus falava por meio de Josué, Deus falava por meio profético, e eles decidiram acreditar. Talvez alguém, você que está me ouvindo, muitas vezes você duvida da orientação de Deus para a sua vida. Muitas vezes você fica achando, isso não tem sentido. Ou às vezes Deus usa alguém, um profeta ou alguém que está sendo usado por Deus para falar com você, até uma palestra, até mesmo esse vídeo, para falar alguma coisa com você, mas você fala assim, não, mas isso não tem sentido, isso não faz sentido. Tem um versículo que diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? A lógica de Deus é diferente da nossa. O que Ele pede para você? Creia em mim, isso que o Senhor está dizendo. Não fique tropeçando na sua própria lógica. E saiba que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que Deus diz que vai acontecer, né? Aquilo que a palavra do Senhor, ela cria coisas, ela gera coisas. Ela gerou nosso planeta aqui. Quando Deus dá uma palavra, uma direção para você, aquela palavra vai fazer acontecer a vitória e o milagre na sua vida. Então, creia que Deus é poderoso, Ele não mente e a palavra dele é poderosa, poderosíssima. Aquilo que Ele diz que vai acontecer, acontece. Saiba disso. Então, essa geração que estava lá foi uma geração que cresceu ouvindo, nós estamos aqui nesse deserto, vai fazer 40 anos já que os nossos pais saíram do Egito e nós ficamos aqui no meio do nada por desobediência dos nossos pais e porque eles não creram no poder de Deus. Nós não vamos cair no mesmo erro. Então, eles estavam decididos a fazer exatamente o que Deus dissesse para fazer, né? E aí chegou o momento. Lá em Isaías 55:11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá os propósitos para o qual a enviei. Se você tem uma palavra de Deus, zele por essa palavra, porque Ele vai fazer cumprir. Existem promessas na sua vida que ainda não se cumpriram? O Senhor zela pela palavra dele, vai se cumprir. E o que Ele diz para você não fazer, não faça, porque também vai se cumprir as consequências da desobediência. Ele sabe, Ele vê mais à frente as coisas que você não tem noção. Deus já sabe o que deve ser feito, o que não deve. Aqui está falando, então, do povo de Israel para cercar, né, para cercar o Jericó, os muros de Jericó. Isso representa o cerco que o Espírito Santo faz em áreas de nossa vida buscando restauração. Naquelas muralhas de Jericó estava Raabe, que era uma prostituta. Ela morava em cima, as muralhas eram tão largas que ficavam pessoas ali, né? Então ela morava em cima da muralha, ela era uma prostituta. Então aqui está falando, eu tenho que cercar áreas da minha vida que tenham coisas lá que não estão legais, que não são boas, que são pecaminosas. E eu tenho que derrubar essas muralhas. Deus cerca as fortalezas da nossa alma. Em outro episódio eu falei sobre fortalezas, crenças limitantes, aquelas coisas que a gente acredita da gente mesma, mas que não são reais, por conta dos traumas, das feridas, do modo como você foi tratado, das coisas que você perdeu, das experiências amargas que você viveu. Foi comprometido até a sua autoimagem. Você se olha e não vê exatamente como você é, e sim, através daquelas fortalezas, daquelas crenças limitantes, você mesmo acaba pondo rótulos em você que não condiz com a realidade.
Geralmente, uma pessoa ferida, ela coloca rótulos negativos sobre ela. Ela não acredita no próprio potencial, ela não acredita que é capaz, ela não acredita que é amada por Deus, ou não é amada, ou não crê que é amada pelas pessoas, né? E aí vem o Espírito Santo e ele vai cercar essas áreas que precisam restauração. Em Josué 6:2 está escrito: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Deus derruba fortalezas que estão reinando dentro de você há muito tempo. Deus derruba o inimigo que está agindo como homem de guerra, que está guerreando contra você há muito, muito tempo, roubando coisas de você, roubando sua paz, roubando sua esperança, roubando sua fé ou tentando roubar. Mas o Senhor fala para você hoje: eu entreguei nas suas mãos Jericó, as terras que estão possuídas pelo inimigo, na sua alma, as terras, as áreas da sua vida que estão nas mãos do inimigo, que estão todas embaraçadas, você não vê saída, você não vê uma coisa boa acontecer ali, ao contrário, você só está vendo dificuldade, parece que nunca você vai alcançar o seu objetivo. Saiba que o Senhor entregou nas suas mãos seu rei e seus homens de guerra. Deus poderia ter entregado para Israel uma terra já pronta, uma terra que não tivesse ninguém lá, e eles só iam entrar, né? E vamos construir nossas casas, fazer nossa agricultura aqui e vamos desenvolver a nossa cultura, nosso país, vamos desenvolver, está tudo pronto para nós. Ele poderia ter feito isso, mas Deus quer a sua participação. Quando há uma promessa na sua vida, a sua parte, a sua ação. Aqui Deus fala, entreguei nas suas mãos Jericó. Ou seja, Josué, soldados, eu já entreguei. A vitória vai ser de vocês. Está nas suas mãos. E a minha pergunta aqui agora é: o que Deus tem posto nas suas mãos para você lutar? O Senhor diz: eu entreguei nas suas mãos. Então agora você lute. Não adiantaria Josué e os soldados e todo Israel ficar parado. Ah, Deus já deu, tá tudo bem. Não. Eles precisaram marchar, eles precisaram avançar, eles precisaram conquistar pedacinho por pedacinho daquela terra de Canaã. E conquistar com luta, com guerra, com atitude, com ação. Use as armas espirituais e você vai conquistar os territórios da sua alma e você vai expulsar deles coisas que estão aí, que são verdadeiras fortalezas, mas que não tinham mais que estar aí. Você tem o que dentro da sua alma que você não aguenta mais? Eu sei que eu tenho que tirar isso. Tenho que tirar determinado hábito. Tenho que mudar determinada coisa. Eu falo que eu vou fazer e não faço. Existem guerras dentro de nós. Mas o Senhor hoje, se você é filho de Deus, está clamando por Deus por uma transformação radical no seu interior, o Senhor está dizendo: eu entreguei nas suas mãos Jericó. O Senhor já entregou, agora você guerreia com as armas espirituais. Repreenda o inimigo. Vá fazer oração, vá fazer jejum. E tome atitudes em coisas que você tem que fazer e que você está meio que enrolando, esperando cair do céu, né? Deus falou: vou te dar uma promoção, eu vou te levar para as nações, vou fazer alguma coisa. O que você está fazendo em prol disto? Veja o que é necessário fazer e vai se preparando, porque na hora certa o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai dar a vitória para você. Em nome de Jesus.
era uma fortaleza estratégica que possibilitaria outras vitórias. Jericó era a porta de entrada de Canaã. Então a gente comece do começo. Ah, eu quero estar assim, assim, assado. Eu quero ser um super cristão. Eu quero fazer muitas coisas para o Senhor. Não despreze o início das coisas. Não despreze os pequenos começos, né? Seria a porta de entrada para outras batalhas, inclusive. Jericó fechou as portas por causa dos filhos de Israel. O inimigo olha para você e sabe do seu potencial, sabe até mais do que você. Você não sabe, mas ele sabe. E ele se arma antes. Ele fica com medo, ele fecha as portas, fala: não vou sair daqui, não vou entregar essa terra, isso aqui é meu por direito. Ele não tem direito de nada na sua vida. O Senhor Jesus tem direito sobre a sua vida, direito de criação e direito de redenção. Foi Ele quem te fez e foi Ele quem te redimiu. Então, Ele tem direito. O inimigo não tem, não. Jericó, então, ele fecha as portas por causa dos filhos de Israel. Estava morrendo de medo. Às vezes você enfrenta situações de pessoas se voltarem contra você, lá no trabalho, em qualquer outro lugar, às vezes até no ministério também, né? E você não entende por quê. Às vezes você nem se vê tão poderoso assim, mas o que que eu tenho que essa pessoa tem tanta inveja de mim? O que que eu tenho que essa pessoa me persegue tanto? Que medo é esse que essa pessoa tem de mim? O que que eu posso fazer contra ela? Você não se percebe, mas no mundo espiritual o inimigo sabe quem você é. E ele sabe o potencial que você tem. E às vezes ele começa a te atacar antes que você descubra a sua própria identidade para te subjugar. Ele é um mestre em blefar, né? Ele vai fazendo blefes e mais blefes e você vai acreditando na mentira dele. Mas hoje, em nome de Jesus, as escamas dos seus olhos, os tampões dos seus ouvidos espirituais estão caindo. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai revelar a você mesmo quem você é no mundo espiritual. Não tenha medo. Você precisa ter temor de Deus para que você não peque, não entristeça o Espírito Santo. Mas não tenha medo das circunstâncias, das situações que aparecerem, porque o Senhor já deu a terra prometida nas tuas mãos. Agora vai e conquista, né? Há uma resistência por parte do inimigo de nossas almas para não avançarmos. Quando lidamos com fortalezas, a palavra-chave é obediência. Faça aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer. A essência da estratégia foi a perseverança. 7 dias até o 7º dia não viam alteração nenhuma, nem sinal que seriam vitoriosos, mas perseveraram. Aliás, a estratégia bélica ali foi estranhíssima, né? Para dar 7 voltas em volta da cidade. Que tipo de guerra é essa? Ainda em silêncio e só no último dia, na última volta, gritar, né? Era uma coisa que para a lógica humana não tinha sentido. E eles poderiam, durante as caminhadas que estavam dando, estarem pensando, mas o que isso está mudando? Imagino que eles olhavam para cima das muralhas e estavam soldados lá, soldados do inimigo olhando para eles, né? Esperando alguma coisa, sem entender o que estava acontecendo. Mas eles não desistiram. Às vezes, Deus vai te levar em situações que não tem lógica nenhuma. Ele vai dizer para você fazer algumas coisas diante de algo que você está lutando e você não vai ver diferença alguma. Talvez ele vai dizer para você fazer jejum, ou para você orar, ou para você falar com determinada pessoa, ou fazer determinada coisa, e aparentemente nada aconteceu. Persevere, continue dando as voltas em volta dessa muralha, desse problema que você está enfrentando, porque na hora certa essas muralhas vão cair. O povo de Israel estava decidido a obedecer a Deus, então mesmo eles sem entenderem nada do que estava acontecendo, como que Deus ia fazer, eles decidiram obedecer. E aquela obediência gerou a vitória de Israel sobre as muralhas de Jericó.
A essência da estratégia foi a perseverança. Não desista no meio das suas guerras, né? A caminhada representa uma postura de se estar seguro diante de uma decisão. 7 representa completude, totalidade, perfeitamente completo, a hora, o momento certo de Deus para agir a seu favor. É importante crer nas promessas de Deus. As estratégias dele muitas vezes vão parecer sem sentido. Não é com a lógica humana que nós vamos entendê-las. Aquelas marchas em volta das muralhas funcionaram como um ato profético, não propriamente como um ato bélico. O que faz um ato profético ser profético é a fé e a obediência naquilo que Deus mandou fazer. Procure nessa série, tem episódios que eu falo, tem um episódio que eu falo sobre ato profético. Para a conquista de Jericó foram à frente os homens de guerra e as trombetas, e a arca que o sacerdote carregava ficou no meio deles, foi entre eles e o restante do povo. Isso quer dizer que a presença de Deus ficou no meio do povo, dando respaldo. Nossa obediência faz o Senhor caminhar conosco, e Ele envia os anjos guerreiros, para lutar nossas batalhas. Cada vez que você faz aquilo que Deus está mandando você fazer, cada vez que você o adora, cada vez que você obedece à palavra de Deus, cada vez que você entrega completamente o seu coração para amar esse Deus que você crê, a presença dele vem na sua vida. A presença dele é o que faz toda a diferença. Aquela presença no meio de Israel é o que trouxe também segurança para eles. Eles já tinham visto muitos sinais vinculados à presença de Deus, né? Então, se a presença de Deus estava ali, eu não tenho que temer. Às vezes, quando nos sentimos muito sozinhos, né? Nós sentimos medo. A gente não sabe direito o que fazer ou se vamos conseguir enfrentar o inimigo, a gente não consegue imaginar o que pode acontecer ali. Mas quando a gente está com alguém, parece que a gente fica mais corajoso, né? Eu dirijo carro, mas eu não sou aquela super, né? E, por exemplo, serra muito fechada, essas coisas me causa medo. Eu posso até enfrentar, mas tem uma tensão, né? E é interessante que quando a gente está sozinha, essa tensão fica mais potencializada. Quando tem alguém com você, mesmo que essa pessoa que está do seu lado nem sabe dirigir, mas só o fato de ter uma pessoa junto, parece que a gente fica mais corajosa, né? Então, se a gente tem esse tipo de reação com pessoas, o que dirá quando a gente tem a certeza plena de que o Senhor está conosco, né? Que o Senhor está junto, está caminhando conosco. Agora me fez lembrar, logo no início, assim, que eu dirigia, não estava acostumada com viagem, e eu precisei ir para o litoral, passar pela Serra do Mar, né? E eu voltei à noite, e tinha neblina, estava muito difícil. E naquela noite, estava vindo do litoral para cá, tinha caminhões também na estrada, e aquele cenário para mim era o suficiente para eu me apavorar, né? Assim, eu estava sozinha, não tinha ninguém no carro comigo, e eu tinha que voltar para São Paulo naquela noite. E eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, envia anjos para estarem aqui comigo, vem um anjo que dirige esse carro por mim, que ele cuide. E vieram cânticos na minha mente, né, hinos que eu conhecia, e comecei mentalmente a ouvir aqueles hinos, e eu comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira tão carinhosa, que foi eu subi a serra que fala, né? Eu subi aquela serra numa leveza, a atmosfera dentro do carro ficou diferente, o medo foi embora, é como se eu estivesse dentro do carro e alguém estivesse dirigindo
no meu lugar lá e eu só estava de carona, sabe? Eu estava bem, vim tranquila, sentindo uma paz muito grande. Eu sei que é um exemplo muito simples, principalmente se você que me ouve está tão acostumado a dirigir, é um super motorista. Mas quem não é assim, quem não tem tanta experiência, existem situações que são assustadoras, né? Mas quando a gente sente a presença de Deus, a gente enfrenta aquilo de uma leveza, de uma forma que depois a gente pensa, nossa, como que eu passei por isso? E correu tudo bem, a minha paz não foi roubada. Não permita que a sua paz seja roubada pelo medo. Quando você tiver com medo diante de alguma situação, você ore a Deus, você clame pelo Senhor e peça a Ele, Senhor, vem estar aqui comigo. Esteja comigo, Senhor, que o teu Espírito Santo dirija essa situação. Você pode pedir também que anjos venham com você. Também tem um episódio aí que fala sobre os anjos. Então, venham os anjos, Pai, e Ele manda os anjos, o Espírito Santo vem e vem aquela calmaria, aquela paz e você enfrenta aquela situação, né? É importante crer nas promessas de Deus. As estratégias dele muitas vezes não parece ter sentido nenhum. Não é com a lógica humana que nós vamos entendê-las, é com a fé. Aquelas marchas em volta das muralhas funcionaram como um ato profético. Para a conquista de Jericó foram à frente os homens de guerra e as trombetas, né? Porém, a arca do Senhor ficou no meio do povo. Se a presença de Deus está na sua vida, você pode seguir em frente, marchando, não importa o tamanho da guerra, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A nossa obediência faz o Senhor caminhar conosco, nunca se esqueça disso. O grito que deram representa a nossa alma celebrando a libertação até que as barreiras internas cedam ao poder de Deus. Dê um grito para sua alma, um grito de libertação, basta. Qual é a dor horrível que você sente? Qual é a prisão que você ficou? Qual a prisão do trauma de uma situação horrível que você passou no passado e até hoje você está preso nela? Peça ao Senhor, Senhor, me desligue de corpo, alma e espírito daquele lugar, daquele relacionamento, daquela situação, daquela enfermidade. Me desligue daquele lugar, Senhor, e me arranque dali, porque eu quero viver uma vida plena com o Senhor. Quando você tem um comportamento que sabe que precisa ser tirado de sua vida, é necessário ser persistente, porque a sua mente já está formatada para agir daquela maneira. Pode até fazer um pacto de obediência, eu sugiro, em não mais agir daquela maneira. E esse pacto, essa promessa com Deus, será respaldada pelo Espírito Santo. Ele vai ajudá-lo a cumprir esse pacto. Toda batalha tem direito a despojos e recompensas. Você terá sua recompensa nas suas recompensas, os seus despojos nessas batalhas que você está lutando para seguir os propósitos de Deus. Creia que haverá recompensa para as suas lutas. Algumas áreas que foram negociadas passam a ser resgatadas. O que foi que você negociou com o inimigo? Vai pegar de volta, a vida é sua e você vai entregar para Deus, em nome de Jesus. As áreas da sua alma serão estratégicas para o plano ministerial de Deus para a sua vida. Nós servimos a Deus em espírito, mas também em alma e em corpo, e todas essas áreas de nossa vida devem ser santificadas, purificadas, e toda a sua história e as marcas que existem na sua alma, elas fazem parte do chamado de Deus para a sua vida e de coisas e situações que Deus vai te usar até para resgatar outras pessoas. Creia nisto. Josué 6:26 diz assim: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene:
Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. Então aquilo que o Senhor já tirou da sua vida, as fortalezas malignas que foram destruídas, não reconstrua e não permita que a sua descendência venha construí-las novamente. Quando não mantemos nossa libertação, comprometemos não apenas nós, mas o nosso ministério e a nossa família. A porta da apostasia é algo destruidor. Não reconstrua novamente em sua alma muralhas que foram destruídas por Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor. Coisas amargas na sua vida já passaram. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida. É uma temporada nova. Abra o seu coração para receber o novo de Deus. Josué 6,16 diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E nesse momento eu digo para você: grite, grite o cântico da vitória, grite: só o Senhor é Deus, só o Senhor reina no meu coração, só o Senhor reina no meu espírito, nas minhas emoções, só o Senhor reina no meu físico. Não importa a doença que você está, repreendo essa enfermidade em nome de Jesus e eu libero palavras de cura para você. E você grite: só o Senhor é Deus. Não é doença que é meu Deus, não são os sentimentos que eu tenho, os sentimentos de perdas profundas, lutos, o sentimento de desvalia, de desvalor, de inferioridade, de rejeição. Eles não são os seus reis, eles não são os seus deuses. Grite e diga: saiam da minha vida para sempre, porque só o Senhor é Deus e eu aceito os propósitos de Deus na minha vida. Desse grito, desse brado para a sua alma, desse brado para o seu físico, para seu espírito. Eu aceito os desígnios de Deus para a minha vida. Eu aceito os propósitos de Deus para a minha vida. E você será a pessoa mais feliz dessa terra. Será o paraíso, será um pedaço do céu aqui. Creia nisso, independente de ter batalha ou não, mas a presença de Deus será o núcleo da sua alegria, do seu contentamento, da sua felicidade aqui na terra. Não quer dizer que não vai ter aflições, mas você vai passar por elas sem perder o contentamento, sem perder a alegria de viver. Amém? Eu fico por aqui hoje. Até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo no coração. Conto com você para divulgar este canal. E Jesus conta com você também. Até a próxima semana. Tenha uma semana de muita vitória com Jesus sempre.